Ninguém compra Deus. Ninguém faz negócio com Deus. Aleluia. Ou nós nos convertemos, nos arrependemos e obedecemos a sua palavra, é assim que funciona, ou nada feito. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Porque Deus vai usar você para assim, tocar no coração das pessoas. Essa semana mesmo, eu levando uma moça, né? E eu falei para ela, contei um pouco do meu testemunho para ela, e tocou, né, no coração. Eu vi que tocou algo, que a gente entrou numa situação aí que eu pude encaixar o que Deus fez na minha vida, não é? Então, para mostrar, né, para ela que a obediência a Deus e a adoração a Deus, que não é uma religião, é exatamente muito mais que uma religião, porque a religião seria, porque, né, tudo que tem uma crença é uma religião, mas é Deus, é muito mais. Não estou falando de ativismo religioso, nós estamos falando de uma vida de adoração de Cristo no nosso coração, é diferente, né? Que você pratica, é o que Jesus falou, muitos conhecem, falam, mas não fazem, ou seja, não vivem, tá? Então, o que está falando a palavra de Deus. Agora, quando eu falo e quando eu vivo a palavra, eu falo do que vivo, não é? E foi como Jesus falou, eu venho e falo do que vi e do que estou vivendo aqui. Então, estou fazendo a vontade do meu Pai. Amém, irmãos? E todos que fizeram isso foram bem-sucedidos. Conquistaram muitas coisas. Jesus mesmo conquistou a glória do trono. Aleluia. Salmo 24, não é? Quem é este, o Rei da glória? O Rei que está subindo, o Senhor, que está sentado à destra do Pai, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não é o nome que está sendo sobre todo nome, aleluia. Então, o que vai acontecer na sua vida vai ser para testemunhar e glorificar o nome de Deus. O melhor de tudo, não pelo que Deus faz, preste bem atenção, mas pelo que Deus é nesse impossível que Ele faz na sua vida. Amém, igreja? E Ele vai fazer, é o Deus que faz também. Aleluia, mas nós precisamos sempre aprender a palavra de Deus para experimentar o seu poder. Amém? Glória a Jesus, é isso que Deus quer. Então vamos acompanhar comigo no livro de Jeremias, do livro de Jeremias, capítulo 32. Depois que dei a escritura, que ele já comprou, né, lá essa terra, dei a escritura de compra para Baruque, melhor dizendo, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ele vai orar depois, dizendo, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, aquela adoração que eu te falei, né? Aí versículo 18, tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais. Ele vai falando aqui como Deus é, como Deus faz, né? O que Deus é. Grande em conselho, versículo 19, os teus olhos estão sempre abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, olha só que interessante, para dar a cada um segundo o seu proceder, ou segundo as suas obras, segundo o fruto, aí vai dizer aqui, das suas obras. Preste bem atenção nisso, irmãos. Por isso que estamos falando, que saiba disso, quando a gente faz a coisa que não é para fazer, irmãos, tem conserto, mas a consequência é fruto. Agora você pode mudar isto, amém, irmãos? Para que não seja só o fruto da consequência ruim dos erros sem obedecer a Deus, mas quando se arrepende, Deus vai fazer você passar por isso, e Ele vai restaurar, e essa sementeira vai mudar, em nome de Jesus, amém? Aleluia, e com a graça poderosa de Deus. Por que está explicando? Para você entender que há consequência. Porque nós, irmãos, temos que entender que Deus deixou leis nesta terra. Amém, igreja? Não tem como, no meio da plantação da semente, você mudar ela. Você lançou lá, é abacaxi, vai ser abacaxi, não vai ser limão. Aleluia. Então, a passagem do livro de Jeremias, exatamente no capítulo 32, como eu já disse aqui, o livro de Jeremias é um livro do profeta que ele chora, ele dá muitos avisos, né, ao rei de Israel, não é, ao Ezequias principalmente, e esse rei, ele acaba prendendo até Jeremias
assim, nesse seguinte ponto, ele estava preso nesse momento, porque o rei Zedequias, ele chamava os profetas e ele queria saber se ele batalhasse com os caldeus, se ele ia ter vitória, né? E aí, só que eles estavam adorando outros deuses, se desviaram, deixaram a Deus, foram até adorar outros deuses, fizeram negócio com outros povos, aceitaram os deuses dele, né, cultuaram os deuses dele, então se desviou, o povo começou a não buscar mais o Senhor. E aí começou, a Bíblia fala aqui que essa passagem fala que Deus, quando responde a Jeremias, fala, eles provocaram a minha ira, e no meu furor eu os deixei entregue. Só que era interessante, porque ele chamava os profetas que vinham ali, todos assim a favor do rei, falavam, não, você vai ganhar, vivendo no erro. Só que quando foi Jeremias falou, você não vai ganhar não. Falou, você não vai não, desse jeito que você está aí, não. Esqueceram Deus, estão adorando outros deuses. E o rei se enfureceu. Diz que o rei não quis aceitar isto. E o que aconteceu? Ele chamou até um outro, acho que, se não me engano, um outro rei, uma outra pessoa aqui, e eles falando, conversando, falou, mas e Jeremias, o que diz? Ele falou, se eu chamar Jeremias aqui, ele fica falando que eu não vou ganhar. Os outros falam que eu ganho, mas exatamente ele, eu não vou ganhar. Ele fala que eu não vou ganhar. E aí chamou, e você quer ver uma coisa? Vai chamar, vamos ver o que ele vai falar. Aí chegou lá e Jeremias falou, não vai ganhar. Vocês estão no erro. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque nós queremos, muitas vezes, o que ensina essa história, é que esse rei queria a palavra que ia ganhar, mesmo no erro. A pessoa quer ganhar, está com o inimigo à frente, está para conquistar ali, mas só que estava no erro, estava com porta aberta, tinha coisas erradas ali, deixaram Deus, e Deus avisou que não ia dar certo isso aí não. Aqueles outros que estavam falando porque queriam agradar o rei por qualquer outro motivo, mas não era o que Deus estava colocando. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com isso, amém? Só que aí o rei fica enfurecido, Zedequias, e manda prender o profeta. E ele estava preso. No capítulo 32, vai falar exatamente isso, que ele estava preso. E veio a palavra do Senhor para ele, né? Por exemplo, versículo 6 aqui, para você ter uma ideia. Quer ver? No versículo 3, pois Zedequias, rei de Judá, no capítulo 32 de Jeremias, tá? Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo, porque profetizas tu que o Senhor disse, que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria, que Zedequias, rei de Judá, se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face, que levaria Zedequias para a Babilônia. Então, quer dizer, se você for ver até aqui, tá, irmãos, porque senão quero ler outra parte aqui para você, mas eles falam isso, não é? Então, prende. E aí, no versículo 6 desse 32, disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Hananel, filho de seu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Só que no meio dessa confusão, uma pessoa presa, Jeremias preso, preste atenção à situação da coisa. Jeremias preso, imagino, né, que devia estar até aborrecido também, mas ele era profeta, e Deus sustenta os seus, e vale muito a pena falar a verdade, viu, irmãos? Amém, igreja? Não adianta passar a mão na cabeça de pessoa com erro, não, tem que falar a verdade, irmãos. Não é? Muitos, às vezes, até os filhos hoje, às vezes, os pais não querem falar muitas coisas para os filhos, as verdades, e deixa, porque senão ele pode ter uma reação assim, a gente tem que ter sabedoria, mas verdade tem que ser falada e orientada, amém, igreja? Aleluia, não adianta passar a mão em cabeça de erro, porque não dá certo não, você vai colher, sofre a pessoa, sofre você primeiro também, não é? Então tem que ensinar a verdade, falar e colocar a verdade, amém, igreja? Aleluia, porque mentira sempre deu BO e sempre vai dar, né? Por isso que tem um ditado aqui, né? Os venezuelanos, a gente fala o ditado português, que mentira tem perna curta, não é? Então assim, uma hora a casa cai, não é? Então não dá certo viver vida de mentira, então nós temos que falar a verdade, amém? E aí, então, nós temos uma situação aqui que ele estava preso, e porque ele falava a verdade, ficou preso, mas veio a palavra do Senhor falando, de repente, falando para ele, compra essa terra que está
em Anatote. Para nós entendermos, eu vou ler a partir do verso, eu vou do 26, tá? 26. Depois eu explico aqui, eu só estou dando uma adiantada para dar o tempo certinho aqui. Então veio a palavra do Senhor, no capítulo 32 eu estou. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o teu Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Algumas traduções falam demasiadamente difícil, impossível para mim, não é? Impossível até se diz, né? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus. Eu vou entregar nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Versículo 29. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre os cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Por quê? Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Então quer dizer, para você entender, Jeremias, nesse versículo 26, ele tem a resposta de Deus, porque um pouquinho antes aí para cima, ele vai falar, começa a adorar a Deus. Eu já leio já. Ele começa a adorar a Deus, ele começa a orar e falar assim: Senhor, eu sei que Tu és Deus que está nos céus, na terra, eu sei que Tu usas de misericórdias, eu sei que Tu, Senhor amado, é um Deus rico e grande em conselho, magnífico, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus poderoso, tão compassivo, né? Tão tardio em irar-se, né? Pronto a se compadecer. Tu és também a justiça, Senhor. Executas a justiça porque ela é estabelecida, e Tu és um Deus imutável, porque Tu estabeleceste a verdade, estabeleceste a vida e estabeleceste a morte também. Mas não é o Teu prazer que o Teu povo morra, não é o prazer que nós morramos, não é esse o prazer de Deus. Então Jeremias vai chegar diante de Deus adorando, vai chegar diante de Deus, preste bem atenção, Jeremias vai chegar diante de Deus adorando, Jeremias chega diante de Deus falando desse caráter de Deus, do amor dele, falando das misericórdias, da justiça, não é? E aí ele vem falando meio que assim: olha, Senhor, Tu puseste sinais maravilhas na terra do Egito, tal, e eu sei que o Senhor chega, está falando que vai, para eu comprar essa cidade que está no meio de uma guerra, onde eles estão pelejando, né, pela espada, pela peste, pela fome. Então está havendo uma guerra total, não é? Só aí Deus responde para ele isso. Veio a palavra de Deus para Jeremias falando o que? Compra. Eu sou o Deus tomando você comprar. Porque, irmãos, as coisas podem estar difíceis. E nós vemos o porquê disto daqui, porque que Deus mandou ele comprar uma terra que estava desse jeito, porque você viu que esta terra, foi onde os filhos de Israel fizeram altares a outros deuses e provocaram o Senhor. Então Deus mandou Jeremias comprar, porque o Senhor ia transformar esta terra. E você vai ver aqui que ele fala que isto é direito de comprar, de Jeremias comprar. Aleluia, porque Anatote mais para frente vira cidade dos sacerdotes. Aleluia, Deus restaurou ela. Aleluia, Deus mudou a sorte de Israel, Deus mudou o cativeiro, o Senhor ia cumprir as promessas, só que todo o erro, como eu tenho pregado aqui, como nós pregamos segundo o que está a palavra, ela tem suas consequências. Foi necessário uma guerra para que se aniquilasse, não é, o povo, não é, exatamente no pecado, ou seja, Deus mostrando o povo que estava errado, levou cativo, muitos morreram, para os outros acordarem e falarem assim: isso aqui é justiça, isso aqui Deus não está se agradando, porque o Senhor disse que o quê? Quando nós obedecemos a Ele, quando nós estamos fiéis a Ele, as lutas vêm, o inimigo vem, porque ele vai querer te provocar para abrir uma brecha na sua vida, para tentar entrar e fazer uma bagunça na sua vida, e aos poucos, não é? E aqui Zedequias tinha se cedido a essas coisas. Então o que aconteceu? No dia do tempo da guerra, não teve confirmação do Senhor pela boca de Jeremias. Os outros podiam estar falando isso, mas não teve confirmação. E a cidade foi totalmente destruída. Entraram, fizeram toda aquela
aquele alvoroço da guerra, né? Teve todo aquele alvoroço da guerra, todo aquele cenário de guerra, destruíram, puseram fogo, derrubaram as estátuas de Baal, derrubaram todos os postes ídolos que havia ali. Ou seja, Deus permitiu até para mostrar, né? Entregou na mão do inimigo. E o Senhor que falou, eu entreguei na mão do inimigo. Mas diga comigo, Deus é misericordioso, aleluia. Mas Deus ainda poupou gente, aleluia. Não é? É porque aqui mostra, irmãos, veja só, poxa, mas Deus, aí que está. Deus deixa essas coisas, deixa, irmãos, não é a vontade, não é o que Ele quer. Não é. Mas Ele deixou para mostrar que existem consequências e que Ele não tem acordo com o pecado. Não dá para, ou você adora a Deus ou não adora, não tem outro meio termo. Ou você entende, ou nós entendemos, Deus deixou isso. Mostrando isso, por sinais, maravilhas, por palavra, um Deus imutável, um Deus que não precisa ser representado em qualquer objeto aqui. Ele não é objeto. Deus não é feito por mãos de homens, aleluia. Por isso que muitos falam, o Deus invisível. Deus invisível, nós cremos num Deus invisível, mas é real. Aliás, dá para ter noção do que como Ele é? Dá, porque nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, irmãos. Então, quando eu vejo uma pessoa, aleluia, quando eu vejo um irmão fugindo do pecado, um irmão servindo ao outro, um irmão amando o outro, o irmão não falando mal do outro, o irmão amando a esposa, o casal se amando, cuidando bem dos filhos, superando as dificuldades, errando, mas se acertando, se perdoando, aleluia, buscando a Deus, eu vejo então, Senhor, eu consigo ter, não assim exatamente como Deus é, mas eu estou dizendo, nós podemos, compartilhar isto e sentirmos a presença de Deus, porque Ele se manifesta em nós nesses atos de justiça, aleluia, Ele se manifesta em nós nesses atos de justiça, e quando Ele se manifesta em nós nesses atos de justiça, e quando nós estamos fiéis a Ele, irmãos, nós vencemos as batalhas que temos a cada dia, amém, igreja? Você crê nisso? Aleluia. Vem notícia ruim, levanta coisas difíceis, nós não sabemos o que vai acontecer nos dias que vêm, nós não sabemos o que pode acontecer, de repente uma enfermidade numa família, no mais próximo seu, que te deixa triste, algo que ameaça a vida e te deixa aborrecido, mas nós, aleluia, cremos, amém, irmãos, cremos. Eu lembro quando minha mãe, que eu recebi a notícia que ela estava com câncer, gente, o médico chamou e já quando colocou a situação, falou, olha, não tem mais jeito, já chama a família e prepara. Eu falei, não, meu Deus, na hora... Você vai nos recursos do Senhor, você não quer isso. Abala ou não abala, irmãos? Não é? Ainda mais uma mãe, não é? Ou um pai para um filho. Mas, irmãos, é difícil. Não é difícil, vamos falar? Agora, como todo mundo, a gente chora. Como todo mundo, você pergunta, questiona a Deus. Como todo um homem, né? Que precisa ter fé e acreditar e confiar no Senhor, vai levantar seus questionamentos, vai ter seus momentos difíceis, aleluia, vai chorar. Ninguém é um super-homem aqui, não é? Mas a gente pode se revestir mesmo chorando. Eu lembro disso, que quando mesmo chorando, é que eu falei, Deus, se eu não me agarrar no Senhor agora nesse momento difícil, em quem eu vou agarrar? Aleluia, não é? E Deus, Ele está nos dando a condição de suportar esses tipos de momentos difíceis, porque a notícia é repentina. A notícia pode chegar de uma hora para outra. E como que nós vamos receber? Como que nós vamos agir nesse momento? Aleluia. Não é? Às vezes você está no emprego, chega amanhã, não sei, fecha a porta lá, te manda embora, e aí, como é que você faz? E você vai, caramba, minhas contas, e agora? Como é que eu vou conseguir emprego? As notícias podem acontecer, você pode questionar, Deus, como todo mundo vai chegar e vai falar, meu Deus, e agora? Mas eu estou assim, mas eu estou aquilo. Calma. Muita calma nesta hora, não é? A gente pode ter aquele momento impactuoso que você vai se explodir, você vai jogar para fora seus, todos aqueles neurônios, todas aquelas coisas do nervoso, do impacto daquilo, mas é importante quando você vai diante de Deus e você glorifica ao Senhor, amém, igreja? Muitas vezes até a gente chega, fala, recebe já na hora, fala, meu Deus, aquela má notícia a gente recebe na hora e fala, Senhor, tudo está nas tuas mãos, você até fala, daqui a pouco você vai passando e você vendo que a coisa, vai sentindo mais a situação, não é assim? Vai sentindo mais que você está desempregado, vai sentindo mais que a enfermidade não parece que não vai
curar na vida daquela pessoa, que alguma coisa que você está esperando não vai acontecer, está ficando cada vez mais difícil, a gente pode se desesperar. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos dá graça, porque este é o processo inevitável das dores que temos no mundo. Isto é as aflições que o Senhor falou que nós teríamos, para poder resistir em fé. Amém, irmãos? E acreditar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Esses dias mesmo eu ouvi aí falando, poxa, o fulano estava assim, se decepcionou com Deus porque Deus não fez o que ele queria. Oxe, eu sei, até entendo. Tem pessoas que faz isso, sai até da igreja porque fala, Deus não curou, só volto se Deus curasse meu pai. Não. Deus tem os seus propósitos, o seu maneira, o seu modo de operar. E muitas vezes tais coisas estão acontecendo para se firmar, nossa vida se firmar com Deus. E Deus está cuidando daquele que está partindo, Deus está cuidando da situação que está acontecendo. Você não crê? Eu creio que Deus está no controle de tudo, amém, irmãos? Que nem aqui, nós temos orado pela irmã do pastor Laura, ela está lá, numa situação delicada, né? Nós cremos no melhor de Deus para ela, amém, igreja? Aleluia. É um momento difícil, a família está aí, o pastor não está aí nem porque está toda hora no hospital, tem um momento difícil, mãe com 90 anos, vou pegar uma situação mais próxima aqui, estou falando isso, e orando para que, né, todo dia ligando, está bem aí, como é que está, precisando de alguma coisa, uma ajuda, como que está as coisas, e orando, e orando, e orando, e Deus vai dando graça nesse momento, porque é um momento difícil, aleluia, mas nós cremos no poder de Deus, que Ele nos dá graça para todas as coisas, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E para você ter ideia, você vai entender certas coisas que depois Deus vai mostrar lá na frente, na verdade. E quando aconteceu essa má notícia com a minha mãe, a primeira coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, depois eu falei, você lembra o que você falou? Eu falei, o quê? Eu falei, o dia que a sua mãe morrer, você gosta, ama tanto ela, você morreria junto. Poxa, está certo isso? Não, sua mãe é sua mãe e você é você. Os planos na vida da sua mãe são os planos na vida da sua mãe. Os planos para a sua vida, apesar de ser o mesmo, é a vida eterna, mas a missão, cada um tem a sua. Amém? No mesmo sentido, mas com funções e tempos determinados e com a misericórdia de Deus. Então, eu passei por um processo como esse. Aleluia. Deus pode fazer o impossível? Pode fazer o impossível. O impossível Ele fez. E aí você começa a lembrar. O impossível, quando minha mãe estava totalmente, não, falou que nunca mais poria o pé numa igreja, houve um desentendimento com um pastor local da época, e xingou, falou um monte de coisa terrível, criamos uma inimizade por causa disto, foi uma coisa terrível, bagunçou tudo. Mas Deus fez um milagre, amém? Com oração, crendo, sempre confessando que, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, aleluia. É isso que é lindo, irmãos, a gente se agarra aqui, aleluia. Se agarra em Cristo, se agarra nas promessas da palavra de Deus, aleluia. E o mais importante foi que a minha mãe provou o impossível, ela foi salva, liberou perdão. Eu testemunhei e vi pedir perdão para o pastor local, pedir perdão para as famílias, pedir de tudo que ela falou, de tudo que aconteceu, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Por causa disso, minha mãe chegou a falar assim, risca-me como sua mãe, na época, né? E aí eu estou testemunhando para você, dentro desta palavra, Deus opera o impossível. Eu fui tão ruim para a igreja aquele dia. Cheguei, mas tão ruim, o pastor tinha algo para eu fazer lá, eu cheguei, pastor, não põe não, estou mal para caramba. O que foi? Falar, porque de cada dessas coisas, minha mãe quebrou um pau comigo, lascado, e mandou riscar, ela não quer saber mais, disse que não vai falar mais nada, tá? Eu sei que tudo é nervoso, tudo é passageiro, mas aquilo me fez um mal danado. E eu lembro que o pastor fez assim, que bom, ela disse que vai vir, vai louvar a Deus, vai servir ao Senhor, vai ser uma grande mulher de Deus, e Deus vai abençoar, não é isso que ela falou? Eu falei, aonde? Está tirando uma comigo, homem? Pensei, né? Aí eu falei, puxa, eu fiquei até meio assim, porque eu vi um respeitador da gente, não foi com ele, mas a gente tem que entender as coisas, irmãos, e na hora foi assim, o que ele me ensinou ali? A tomar isso como o grito do capeta, porque perdeu. Amém? Porque Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus, Deus honra esta aliança que você estabelece com Ele, aleluia. É promessa, é palavra de Deus, uma aliança
de Deus foi estabelecido. E se você confirma esta aliança e crê no milagre de Deus, Ele vai fazer. É guerra, é jejum, é oração, é passar por momentos de desgosto, é passar por momentos terríveis, momentos terríveis. É de um dia para o outro que acontecem as coisas? Não, às vezes você pode falar, mas é de um dia para o outro que acontecem tantas coisas ruins, a boa está difícil de acontecer, mas glória a Deus, porque no meio de um dia para o outro das coisas ruins, sempre as coisas melhores, Deus está te sustentando, e por isso você está aqui de pé, crendo, ouvindo esta palavra, e como eu digo, você vai testemunhar o impossível de Deus na sua vida, você vai poder contar. É que eu falo, tudo que acontece isso a gente pode testemunhar, porque situações vão vir difíceis na vida das pessoas também, Deus vai te usar, falando, não crê, melhor coisa quando você prova, é difícil você falar alguma coisa que você não provou, aleluia, e Deus quer que você prove, com todas as situações, para você testemunhar o poder de Deus na sua vida. E posso te falar, irmãos, a coisa melhor, a gente está aqui falando a palavra de Deus, é maravilhoso, aleluia, Deus toma aqui, me arranca a canseira, arranca as coisas do dia a dia, e a gente vai se superando, né? Deus nos faz nos superar por essa força divina, maravilhosa dele, de buscar a Ele, falando dele, não abandonando nada, porque às vezes, muitas vezes a gente se pega pelo desânimo, pelo cansaço, pelas coisas que não dão certo, pelas coisas que você fala assim, eu oro, eu testemunho, muitas vezes já aconteceu, Senhor, mas é uma coisa impressionante, parece que as coisas mais negativas, as coisas que demoram, as notícias ruins, a porta que você vai, parece que ela é tão grande, acontece toda hora do que, não é, que quer te desanimar, e do que as coisas que deveriam acontecer rápido pela oração e não acontece. Você pensa muitas vezes assim, nós pensamos muitas vezes assim, podemos agir muitas vezes assim, mas uma coisa nós temos que crer, é no sobrenatural de Deus, que é o tempo dele. Aleluia, este tempo é perfeito, irmãos. Faz parte de todos esses questionamentos, esses momentos, os trâmites das situações difíceis fazem. Não tem como, por isso que eu gosto de citar, Deus não livra você do deserto, mas Ele faz você passar pelo deserto, aleluia, lembre-se bem disso, aleluia. Muitas vezes quando você fala, Deus, se está no deserto, ou está pelo vale da sombra da morte, não é isto, nem o próprio Jesus falou, livra-me disso, Ele falou, se passa, mas Ele falou, não, seja feita a tua vontade, irmãos, e Deus vai fazer a vontade dEle no meio desse temporal que você está vivendo. Aleluia, Jesus podia ter livrado os discípulos, tirado lá na hora que os mar se perturbou, não, Ele estava ali, Ele acalmou o mar, e eles continuaram no mar, aleluia, amém igreja, aleluia, Deus vai acalmar essa tempestade na sua vida, você crê? Oh Jesus maravilhoso, porque uma coisa terrível, esse povo estava vivendo isso, por isso foi uma dura dor aí por esse rei Zedequias, porque estava no pecado, queria que os outros passassem a mão no pecado, ouvindo que até recompensava, podia recompensar, muitas vezes a gente faz isso, recompensa, não faz isso, irmãos, às vezes a pessoa chega aqui e fala, não, é porque eu vou dar um bom dízimo ao Senhor, Deus vai abençoar, mas às vezes é saquitel furado. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que vai e acontece, fala, gente, acontece tanta coisa na vida desta pessoa, mas ele faz mesmo, investe, coloca tudo, mas você vai ver, está com a vida enrolada financeiramente, entra, mas sai. Não é, Deus não se compra por bênção, não se compra por valores, amém, irmãos? Não se compra, ninguém compra Deus, ninguém faz negócio com Deus, aleluia. Ou nós nos convertemos, nos arrependemos e obedecemos a sua palavra, é assim que funciona, ou nada feito, a lei está aí, dá e ser-vos-á dado, o problema é que, por isso que está falando, não é a palavra que fala em Oséias, se não me engano, é saquitel furado, enche seu saco, mas não para, está furado. O problema é aquilo que eu falei, não é a questão da quantidade, o problema é que não fecha o rombo que tem lá embaixo, o furinho que está lá embaixo. Amém, irmãos? Às vezes a pessoa está endividada, vamos falar financeiramente, com 10 mil reais. Ela ganha 20. Se ela não se administra com os 10, irmãos, o problema não é a quantidade. Ela vai ganhar 20, ela vai ficar endividada com 30, com 40, não sei. O problema não é a quantidade. O problema é a administração, muitas vezes. Para ter a quantidade, Deus
te dá graça para você ser fiel, fechar as brechas, administrar bem, para que Deus possa te abençoar e te prosperar. Amém, igreja? Aleluia. Agora semeou, você colhe, com certeza. Semeou, você colhe. Aleluia. Tanto bem como mal. Porque é lei. Isto é lei. Não é, irmão? Vamos pensar assim, então se é lógico, tem uma diferença que na minha mão ela é abençoada, tá? Mas vamos falar assim, o homem mau, quantos aí não comete suicídio, não, né, não mata as pessoas, mente, rouba, adultera, trai, e chega lá, se ele jogar um grão de feijão lá, né? Não é? Ele jogou um grão de feijão, não é? E não vai dar frutos? Porque é lei, você está entendendo o que eu estou falando? É lei. É lei. Melhor é se você for uma pessoa santa, justa, ser temente e fiel a Deus, porque aquela colheita vai ser abençoada, aquela prosperidade é abençoada e não é uma prosperidade amaldiçoada. Essa é a diferença. Amém? É uma prosperidade que é protegida. É uma prosperidade que não vai ter gafanhoto e praga para ficar roubando. Mas quando elas vierem, vai sair no nome de Jesus e vai produzir cada vez mais. É uma prosperidade que mesmo que a pessoa injusta saiba fazer muito bem, porque é dom de Deus que ela administre bem, Deus deu isso para o homem, aleluia, ela pode prosperar, mas se não tiver paz na alma, não prosperar com a alma, não adianta nada, não adianta nada, e Deus quer que você prospere em tudo com a alma. Ele diz aqui, nas promessas de paz, que Deus, ele fala que esta terra na qual está desolada, não está habitada, aleluia. Ele fala, eis que congregarei, e os congregarei de todas as terras para onde lancei da minha ira o meu furor, aleluia. E nesta terra ainda se comprarão muitas vinhas, muitos, é uma terra produtiva, aleluia. Deus vai mudar essa sorte, Deus vai transformar, preste bem atenção no que Deus está falando. Olha só, ele vai virar esse cativeiro, aleluia. A sua casa está assim, hein, Anísio? Imagina, já pensou? Você entrar em casa e ver todo mundo adorando a Deus, aleluia. Eu lembro que eu profetizei isso na minha casa um dia, eu falei, em nome de Jesus, eu declaro isso, e um dia, como eu estava falando da minha mãe, naquela confusaiada toda, aquele dia que aquele pastor falou daquele jeito para mim, porque ela vai ser uma grande mulher de Deus, foi uma grande mulher de Deus. Ela escrevia as mensagens, ela abriu a casa para fazer grupo familiar, oração na casa, lembra disso, Ricardinho? Chegou a ter 20 pessoas na casa dela. Eu fiz o batismo dessas pessoas, muitos se batizaram, aleluia. Gente, glória a Deus. Dentro deste grupo familiar, dentro do que houve, minha mãe tinha inimizade com famílias ali. Ela fez igual o Zaqueu. Eu lembrei de Zaqueu aqui, do testemunho igual o Zaqueu, porque eu vi brigas ali com o vizinho, a gente foi meio que ameaçado. E ela chegou, foi bater na porta e falou, olha, me perdoa, porque eu estava sem Deus, foi um deslize. E as pessoas vieram dentro de casa, pessoas que ela falou, você nunca pisa na minha casa, pisou dentro da casa, mas de repente, numa mulher de Deus, aleluia. Houve pessoas ali que também o mesmo problema, não conseguia perdoar a mãe, não conseguia perdoar a traição, e Deus operou maravilhas ali, eu lembro bem, aleluia, como Deus operou. Chegamos a mandar, né, lembra disso, eu era pastor auxiliar dessa igreja, mandar transporte para trazer esse povo para vir para a igreja, lá da cidade de Tiradentes para cá, na Vila Prudente, aleluia. Deus faz maravilhas. Para pensar, e a briga, porque o inimigo sabia do que ia acontecer, de que quando você dobra o joelho no chão e é fiel ao Senhor, as coisas vão se levantar, mas Deus vai te honrar, amém? Porque quando se levanta forte é porque está vindo. Por quê? Já é afronta, irmãos, é perseguição sim, o inimigo não quer que você use a arma da oração e seja fiel a Deus. Vai acontecer esse impossível na sua vida, você crê? E Deus está te falando, é impossível? Para mim não, aleluia, e Ele quer te honrar. Obrigado por assistir, se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.